queridos? Louvado seja Deus por mais um dia que nós estamos aqui diante da sua palavra. A passagem que nós vamos mergulhar hoje é da liturgia diária, o evangelho de hoje está aí fixado. Nós vamos ver hoje João capítulo 14, versículos 7 ao 14, continuando a leitura que nós fizemos ontem. Então você já pode abrir comigo essa palavra aí, se você ainda não abriu. João capítulo 14, a partir do versículo 7 até o versículo 14. E essa palavra nos diz o seguinte, acompanhem comigo. Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos que ele iria para um lugar e que este lugar, que é a morada do Pai, é um lugar de muitas moradas, é um lugar especial, é um lugar maravilhoso, aonde ele, Jesus, iria na frente para preparar esse lugar para os discípulos. E que logo em seguida os discípulos também iriam para este lugar, que o Senhor está se referindo aqui, que é o céu. E aí vocês lembram que Tomé então se levanta e diz: Senhor, nós não sabemos onde é este lugar e muito menos sabemos qual é o caminho para chegar até esse lugar. E aí a palavra de ontem, a leitura de ontem termina com Jesus dizendo no versículo 6, com Jesus dizendo: olha, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até o Pai se não for através de mim. Então Jesus termina com essa palavra, né? A leitura de ontem termina Jesus falando essa palavra. E aí a leitura de hoje, que nós vamos ler agora, é uma continuação desse diálogo de Jesus com Tomé e com os discípulos que ali estavam. Então Jesus continuando, depois que ele diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus continua dizendo o seguinte, versículo 7, vamos lá. Se me conheceis, também certamente conheceríeis o meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Olha o que Jesus está falando para eles. Vocês conhecem ao Pai. Para o judeu, quando fala o Pai, gente, está falando do Deus Criador, Javé, o Deus do universo, o Deus de todas as coisas, Deus, simplesmente Deus. Então, quando Jesus fala o Pai, para o judeu, para o entendimento dele, Jesus aqui está falando de Deus Todo-Poderoso. E na cultura judaica, se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber que não se pode ver a Deus face a face. Houve um homem na história bíblica chamado Moisés, que desejou tanto ver a Deus, a face de Deus, e muitas vezes Moisés chegava para Deus e dizia: Senhor, eu quero ver a tua face. Até que um dia Deus disse: Moisés, tu não pode ver minha face, mas vamos fazer o seguinte, né? Moisés ali insistindo com Deus, e aí Deus chega para Moisés e diz: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar na fenda de uma rocha, e aí eu vou passar na tua frente, mas quando eu passar eu vou colocar a mão para que tu não me vejas diretamente, porque ninguém que é carnal, ninguém que ainda está nesse corpo físico consegue ver a glória de Deus sem que morra, porque a glória de Deus é tão forte, Deus é tão absoluto, é tão poderoso, que o nosso ser físico não suporta o tamanho do poder de Deus. É uma coisa muito interessante, desculpa eu estou abrindo esse parênteses antes de continuar, só para você compreender, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai ler aqui. Às vezes nós estamos no momento de oração, e para quem é do movimento da renovação carismática, sabe que às vezes tem momentos que nós estamos em oração, que nós mergulhamos tanto na presença de Deus, de uma maneira tão profunda, tão forte, que algumas pessoas chegam a experimentar de um fenômeno na oração que acontece, que a gente chama de repouso no Espírito Santo. É quando fisicamente o corpo da pessoa não suporta
o tamanho do poder de Deus naquele momento de oração, e ela acaba que desmaiando, né? Não é um coma, não é algo ruim, patológico. Não, é apenas um apagar em Deus. É um repousar em Deus. Porque a pessoa mergulhou em um nível de profundidade tão grande na presença de Deus que o corpo físico dela não suporta, e aí ela repousa. Tá? Mas não chega a morrer, é apenas um repouso. Imagina se você visse Deus face a face. Moisés queria ver Deus face a face. Aqueles que veem a Deus face a face, quem visse Deus face a face, certamente não suportaria e morreria, tá? Então, quando Jesus chega para os judeus aqui, chega para os seus discípulos e diz para eles assim: desde agora vocês já conhecem o Pai, e vocês, tá aqui no versículo 7, vocês têm visto o Pai. Naquele momento, na cabeça deles, eles pensaram assim: como é que a gente viu o Pai? Nem Moisés, que foi um homem de profunda beneficência de Deus, nem Moisés, que foi beneficiado porque foi um homem escolhido por Deus de uma maneira tal, nem Moisés teve essa graça de o vê-lo face a face. Moisés foi colocado na fenda da rocha e Deus passou, colocou a mão, e Moisés sentiu a presença de Deus, mas não o viu, porque não poderia. Como é que agora, Jesus, tu chegas para nós dizendo que nós temos visto ao Pai? Aonde que o Pai está? E outra, por que nós não morremos? Então você está entendendo o contexto? Às vezes a gente lê uma passagem dessa, mas por a gente não compreender o pensamento judaico, o pensamento daquele povo, a gente acaba não entendendo a profundidade do que essas coisas significam. Então, a partir do momento que eu entendo que não se pode ver a Deus face a face, eu compreendo que quando Jesus diz assim: pois vocês têm visto a Deus face a face, né? E aí naquele momento eles ficaram profundamente confusos com aquilo que Jesus estava falando. E aí o versículo 8, Jesus continua, né? Aliás, Filipe, né? Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ora, Jesus no versículo 7 acabou de falar para eles: vocês têm visto o Pai. E aí Filipe logo em seguida diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, né? É como se não tivesse entendido, aliás, não entenderam mesmo, né? Não, Senhor, deixa-nos ver o Pai. E aí Jesus responde no versículo 9: meus queridos, há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheceste, Filipe. Olha só, Filipe diz assim: Jesus, deixa-nos ver ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus responde: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco. Jesus está falando aqui sendo o próprio Pai que está falando, porque Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Só que eles não entendiam isso. Eles não compreendiam que Jesus e o Pai é o mesmo Deus. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três em um só, o mesmo Deus. Então quem vê ao Espírito Santo, vê ao Pai. Quem vê a Jesus, vê também o Pai. Quem vê o Pai, vê a Jesus e vê o Espírito Santo. E quem vê a Jesus, vê o Pai e vê o Espírito Santo também. Então, queridos, nesse momento Jesus responde para Filipe: Ô Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me conhecestes? Aquele que me vê, vê também o Pai. Pois dizes: mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que Jesus está perguntando a Filipe e a eles lá? Vocês não acreditam que eu e o Pai somos um só? Vocês não acreditam que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus está revelando a sua natureza divina. Ele está dizendo para os seus discípulos: eu e o Pai somos a mesma coisa. Apenas
em pessoas diferentes, em funções divinas diferentes. Jesus é o próprio Deus encarnado na forma humana para estar entre nós. Deus que desce do seu trono, que desce da sua glória eterna e que vem para o nosso meio para falar para nós. Você consegue entender isso? Deus, Criador de todas as coisas, o absoluto, o eterno, o alfa, o ômega, Deus desce do seu trono celestial, ele vem lá da sua graça e vem para a terra, se coloca no meio da sua criação, se transforma na sua criação, encarna na forma humana. E para quê? Para que Deus se rebaixa ao ponto de se transformar na sua criatura? Simplesmente por um amor tão profundo que ele tem pela sua criatura, que somos nós, que Deus se encarna na nossa forma humana para ficar conosco, para estar no meio de nós, entre eu e você. E para quê? Para falar. É por isso, meus queridos, que quando nós ouvimos cada palavra que saiu da boca de Jesus, nós temos que entender que essas palavras aqui, que aqui estão, que nós estamos lendo, são palavras de Deus. É o próprio Deus, porque Jesus e o Pai é a mesma pessoa. É o próprio Deus que está falando para mim, para você, para o seu povo, para a humanidade. Deus no meio de nós falando conosco. Olha que coisa, que entendimento, que compreensão maravilhosa dessa realidade. Deus no meio de nós falando conosco. Voz de Deus, palavra de Deus. E aí, Jesus continua dizendo isso aí, né? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu estou falando para vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, é Ele que realiza as suas próprias obras. Jesus está dizendo assim: as minhas palavras, os meus milagres, as curas que eu tenho feito, a libertação, a sabedoria, tudo isso eu não faço por mim mesmo, mas é o meu Pai que opera através de mim. É o próprio Pai que com Jesus, que é um só, faz toda a obra de milagre. É o próprio Deus. Jesus está afirmando para eles compreenderem que tudo que é feito por Ele é feito de forma divina. Porque havia uma dúvida muito grande na cabeça dos judeus naquela época, né? Eles misturavam muito as coisas. Então Jesus está tentando falar aqui para eles: olha, eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus que desci e vim ficar com vocês. E o que eu estou falando e o que eu estou fazendo agora aqui é para a libertação e para a cura de vocês. E aí Jesus continua dizendo, 11, versículo 11: crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa dos milagres, das obras que eu faço agora. E aí no versículo 12, Jesus continua dizendo assim: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, olha que coisa linda, eu queria que você pegasse essa palavra agora. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e mais, fará ainda maiores do que estas obras que eu estou fazendo, porque eu vou voltar para junto do meu Pai. E tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, eu irei fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esses versículos 12, 13 e o 14 nos fala de uma maneira muito forte sobre uma realidade que eu convido você a tomar posse nesse momento de oração agora. Preste atenção numa coisa.
Primeira coisa que a gente precisa compreender é isso que eu já vinha falando. Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus, tá? Jesus é o mesmo Deus. Segundo, o versículo 12, 13 e 14, o Senhor nos fala de uma realidade muito, muito importante. Ele diz assim, tome posse disso. Ele diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e mais, ainda fará obras maiores do que as minhas. Naquele dia, quando Jesus falou isso para os discípulos, eles não tinham absolutamente a ideia do que iria acontecer com eles daqui a pouco. Jesus, logo em seguida, Jesus vai para Jerusalém, tem o seu momento de Calvário, né? Morre, ressuscita, e aí vem o dia de Pentecostes. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos ali, no dia de Pentecostes, tudo isso que Jesus estava falando para eles, é como se tivesse tudo guardado dentro do coração, ali dentro de um baú. E o dia de Pentecostes foi o Espírito Santo abrindo esse baú, e todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus que estavam guardados na alma e no coração dos apóstolos, de repente, depois de Pentecostes, de repente começou a ter sentido. Eles começaram a compreender muita coisa que Jesus falava que eles não entendiam. A própria Eucaristia, o próprio sentido de quando Jesus falou: quem comer da minha carne, quem comer do meu sangue. Muita coisa estava lá no coração dos apóstolos, discípulos, que eles não entendiam. Quando o Espírito Santo vem, abre o coração, abre a mente, a compreensão, o entendimento, e eles passam a ter uma visão espiritual sobre todas as palavras de Jesus, e elas começam a ter sentido na vida deles. E entre muitas coisas que eles não compreendiam, que começam a ter sentido agora, entre muitas coisas, uma delas é exatamente esse versículo 12. Quando Jesus diz assim: se vocês crerem em mim, vocês farão obras iguais às que eu faço, e mais, ainda farão obras maiores do que as que eu faço. Quais são as obras de Jesus? Jesus operava milagre, coisas impossíveis de acontecer. Jesus operava libertação, libertava pessoas, tanto do pecado quanto do demônio. Jesus ressuscitava mortos. Jesus fazia milagres como, por exemplo, milagres físicos de transformação, de repartição do pão. Jesus operava milagres como transformar a água em vinho, mas também operava milagres de cura de cegos, de paralíticos. Também a obra da pregação da palavra. E aí, queridos, o que a gente observa, por exemplo, é que lá em Pentecostes, imediatamente quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, já ali, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, abriu o baú do coração, eles começaram a entender as coisas, e já ali, naquele momento, Pedro começa a pregar, cheio do Espírito Santo, e a palavra nos diz, lá em Atos 2, que com essa primeira pregação, Pedro já foi instrumento de Deus, usado por Deus, para a conversão de 3.000 judeus que não aceitavam a boa nova de Jesus. 3.000 judeus já se convertem com uma única pregação de Pedro. Então Deus já começa a operar um milagre através da pregação de Pedro naquele momento. Essa palavra do versículo 12 aqui de João 14 já começa a se cumprir imediatamente em Pentecostes, na vida dos discípulos dos apóstolos. Depois dali, depois de Pentecostes, eles se espalham e eles saem evangelizando mundo afora. E o que se vê na história de Atos dos Apóstolos é exatamente o cumprimento desse versículo 12. Através dos discípulos, através dos apóstolos, inúmeras curas, inúmeros milagres, inúmeras libertações foram feitas pelas mãos dele. Nós vemos Pedro chegando, querido, numa igreja, num templo, e na porta do templo tem alguém ali que está paralítico.
pedindo esmola, e Pedro diz: olha, ouro, prata, dinheiro, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. E aí ele usa o nome de Jesus, porque o Senhor nos fala aqui, né? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, está aqui no versículo 13, eu vou dar. Pedro se apossa desse versículo 13 aqui, dessa palavra de Jesus. O Espírito Santo faz Pedro entender que esta palavra é verdade. E aí Pedro, ao tomar posse dessa palavra, ele usa o nome de Jesus naquele momento e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta e anda. Nós encontramos outras passagens de milagres, de coisas fabulosas, que Jesus nem chegou a fazer isso. Por exemplo, nós vemos que houve momentos onde os apóstolos e discípulos não poderiam ir a determinados locais que estavam pedindo que eles fossem, porque haviam pessoas doentes, haviam pessoas que estavam precisando ser curadas, mas eles estavam fazendo uma obra numa cidade e tinha uma outra cidade que estava chamando eles para ir lá, e eles não tinham tempo de ir lá. Então a gente conhece o relato deles abençoando um lenço e mandando esse pano, esse lenço, e quando as pessoas pegavam esse lenço e colocavam sobre os enfermos, eles eram curados. Vejam que são obras maiores até do que aquelas que Jesus fez, obras diferentes. Nós vemos, por exemplo, um relato, né, onde Pedro vai caminhando, eles pegaram, eram tanta gente enferma, tanta gente doente, que eles colocaram os enfermos deitados numa calçada, um do lado do outro. E Pedro ia passando, caminhando ao lado dos doentes, e a sombra de Pedro ia passando sobre eles, e a sombra de Pedro ia curando aqueles enfermos. Nós vemos Paulo naufragando e chegando numa ilha, e chegando lá, tentando evangelizar os nativos da ilha, foi tirar uma lenha para fazer um fogo, e quando ele coloca a mão ali, ele é picado por uma cobra, e os nativos que conheciam aquela cobra ficaram esperando Paulo morrer, porque sabia que aquela cobra era venenosa. Mas Paulo não morre, né? Ao contrário, o milagre de Deus acontece ali, porque os nativos, ao verem que Paulo não morreu, mas que está muito bem, acreditam que o Deus de Paulo é um Deus verdadeiro, poderoso, e aí se abrem à evangelização. Então nós vemos, queridos, os apóstolos, por exemplo, dentro de cadeias, presos, e anjos de Deus que descem e abrem as celas, abrem as cadeias, milagrosamente. Quando os discípulos iam orar, a terra, o chão que eles estavam, tremia. E assim são inúmeros outros milagres, prodígios fabulosos. Esses são alguns que a gente conhece, alguns que eu estou relatando, mas muitos outros milagres, prodígios, libertações, curas, com certeza foram realizados e que não estão escritos aqui na palavra de Deus. Então o que a gente observa é que com a chegada do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos compreenderam essa palavra de Jesus e tomaram posse dela. Em verdade eu vos digo que aquele que acreditar em mim fará as obras que eu faço e fará ainda obras maiores do que essa. Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu darei, para que o Pai seja glorificado. Não é por mim, não é para que eu seja exaltado, que uma cura é realizada através de mim. Não, é para a glória de Deus, não para a minha glória. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, eu lhes darei, nos diz o Senhor. A partir do momento em que esse versículo, em que essa palavra, em que essa passagem na minha vida, ela deixa de ser apenas uma passagem, apenas palavras, letras aqui nesse livro, e ela passa a ser uma realidade concreta em mim, eu passo a tomar posse e a crer nessa palavra. Verdadeiramente, eu vou para um novo nível, uma outra etapa de fé, um outro estágio de fé. Eu passo a compreender que se eu verdadeiramente acredito nessa palavra, e que se eu verdadeiramente acredito que Jesus Cristo é Deus, então agora, diante de situações da minha vida aonde exigem grandes obras para serem realizadas, eu creio que se eu me colocar diante do
do Pai e pedir ao Pai, utilizando o nome de Jesus, nós iremos alcançar o feito, a obra, o milagre naquela situação que está diante de nós. Observe que na Santa Missa há muitas orações que no final a gente diz assim: por Cristo nosso Senhor, né? Na própria liturgia, muitas vezes nós estamos fazendo uma oração na missa, uma oração litúrgica, e no final diz: por Cristo nosso Senhor, amém. Então assim, termina-se a oração pedindo ao Pai, por Cristo, através de Jesus, em nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus diante do Pai, nós estamos tomando posse dessa palavra que Ele nos diz. Queridos, a partir de agora é apenas uma questão de fé. Por que é que os discípulos operaram tantos milagres? Não eles, né? Deus através deles. Por quê? Porque eles entenderam essa palavra e disseram: puxa vida, é assim então. Até então a gente não tinha compreendido, agora nós compreendemos. Então quer dizer que basta que nós oremos ao Pai em nome de Jesus. E aí eles passaram a acreditar verdadeiramente, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, tá? O que acontece muitas vezes dentro de nós é aquele negócio que aconteceu lá com Moisés no deserto. O povo com sede, aí Deus disse para Moisés bater na rocha, que Deus iria fazer com que da rocha jorrasse água. É inacreditável a nossa limitação humana. Moisés já tinha visto Deus fazer as 10 pragas no Egito. Moisés tinha visto o seu cajado se transformando numa cobra. Moisés tinha visto o mar vermelho se abrindo. Moisés tinha visto uma nuvem de fogo descer do céu e uma nuvem de poeira. Moisés tinha visto cordonizes descer do céu. Moisés tinha visto o maná, pão, descer do céu. Moisés tinha visto 1000 milagres no deserto. Ora, coisas grandiosas que Deus fez. Será que Deus não iria, diante de Moisés, fazer que de uma simples pedra nascer uma fonte de água para que eles bebessem ali? Pois tu me acredita que foi exatamente nesse momento que Moisés vacilou? Moisés não vacilou na hora de abrir o mar vermelho. Deus disse: Moisés, toca com o teu cajado nas águas que eu abrirei. Moisés foi lá, creu, acreditou, foi lá, tocou e o mar se abriu. Mas depois, lá na frente, Moisés, na hora de bater com o cajado na pedra, Moisés pensa: será que vai sair água mesmo? Aí ele bate, e quando ele pensa: será que vai sair? Porque demorou a sair a água. Bateu a primeira vez, não saiu de primeira. Aí Moisés disse: não, eu vou bater uma segunda vez. Vai que só a primeira não adianta, então eu vou bater de novo. E quando Moisés bate a segunda vez, isso é uma expressão de falta de fé. Pois por causa disso aí, Moisés foi castigado. Subiu no Monte Sinai e dali ele contemplou toda a cidade, toda a terra prometida, mas Deus não permitiu que Moisés colocasse os pés na terra prometida. O sonho que eles tinham de entrar na terra santa, Moisés não pôde, por causa desse pecado dele. Porque Moisés tinha visto tanta coisa de Deus, meu irmão, mas duvidou de uma água sair de uma pedra. O problema é que quando a gente vai rezar diante, por exemplo, de uma enfermidade, tu tem alguém na tua casa, na tua família que está doente, que está enfermo, que está precisando de uma cura, nesse momento, o problema é que a gente vai se colocar em oração diante de Deus. E aí o que é que a gente faz? A gente vai conversar com o Pai e diz: Pai, cura essa pessoa agora. E aí a gente até utiliza o nome de Jesus, mas em nome de Jesus, cura essa pessoa agora. A questão é que muitas vezes o Pai demora a realizar a cura. Quando é da vontade de Deus que aquela cura seja feita imediatamente, Ele realiza. Deus tem o projeto dele. Mas às vezes Deus quer permitir que aquela pessoa passe por aquela situação um determinado tempo para que uma obra seja realizada nela ou em você. E às vezes Deus demora. Não é que Ele não vá fazer, Deus vai curar. Deus vai curar aquela enfermidade, não tenha dúvida. Mas às vezes não é de primeira. E às vezes, porque não é de primeira e demora, você vai bater de novo na rocha, né? Tipo assim: eu não sei se Deus está me ouvindo mesmo, Senhor, eu não sei. Você ora, mas você não coloca a
fé inteiramente, sabe? Você não acredita naquilo que você está falando. E é por isso que muitas vezes a gente não alcança, né? Queridos, eu queria concluir essa meditação dessa palavra de hoje dizendo para você o seguinte. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Você, olhe para mim, preste atenção. Você é um instrumento de Deus nas mãos de Deus. E Deus quer usar você para operar milagres, prodígios, libertações, curas e transformações na vida das pessoas através de você. Tome posse agora. Ai, Marcelo, eu sou muito pequeno, eu sou pecador, eu sou limitado. Pare com isso. Pare com isso. Isso não é de Deus, esse pensamento, esse sentimento, isso é engano. Você é um instrumento. Não importa se você é santo, pecador, se você é isso, aquilo. Não, você é um instrumento nas mãos de Deus. Principalmente se você é pai, se você é mãe, você é um instrumento nas mãos de Deus para os seus filhos. Meus queridos, a partir do momento em que eu entendo que eu sou um instrumento na mão de Deus, eu entendo que agora eu posso permitir. Olha como Deus é lindo. Ele espera que eu permita. Ele não se apossa de mim assim porque Ele quer. Não. Ele espera que eu chegue para Ele e diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme o teu querer. Através de mim opera, Senhor, teus milagres, tuas curas na vida daqueles que ao meu redor estão precisando. A partir do momento que você se coloca nas mãos de Deus, agora é só você, diante de alguém que está enfermo aí na tua casa, faz isso hoje. Se tem alguém que está doente, ou se é você mesmo, coloque a mão sobre esta pessoa agora, feche os seus olhos, se coloque diante do Pai, e diante do Pai, diga: Pai, em nome de Jesus Cristo, peço agora que tu cures essa pessoa de todos esses sintomas que ela está sentindo agora, de toda essa doença que agora está sobre o seu corpo. Retira, Senhor, agora. E aí você vai dizendo: retira a febre agora, a dor, o mal-estar, a fraqueza. E você vai apresentando agora os sintomas a Deus e vai dizendo: Pai, cura agora essa pessoa. Pelo nome de teu filho Jesus, em nome de teu filho, eu peço a cura dela. E você entrega esta oração ao Pai com fé e cala-te e aguarda a ação de Deus. Se você ficar ali meia hora, uma hora rezando, você vai achar que a quantidade de oração, a quantidade de palavras que você está falando ali é o que vai tocar no coração do Pai. E não é. Não é o volume de palavras, mas é a qualidade da oração, da fé. Você não vê Jesus em nenhum momento, ao curar alguém, passando meia hora pedindo ao Pai a cura daquela pessoa. Não. Jesus diz, simplesmente Jesus chega e diz: o que é que tu queres? Quero voltar a ver, quero ver. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Simplesmente isso. Simplesmente Jesus crê que o Pai vai agir através dele naquele momento, e o Pai age e acabou. Que a tua oração pelos enfermos seja assim: coloca a tua mão, coloca a tua fé, reza e sai. Deixa Deus fazer a partir de agora. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu convido você.